Meus queridos irmãos, uma boa noite para todos vocês, para todos aqueles que também estão em casa nos vendo nesse momento, amém? Eu gostaria de convidar você ainda de pé a abrir a sua Bíblia, lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15 até o 21, amém? Efésios, capítulo 5, versículo 15 até o 21. Eu vou estar usando a nova versão internacional, então pode ser que esteja um pouquinho diferente da tua versão, tá? A palavra de Deus, ela diz assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitei-se uns aos outros por temor a Cristo. Até aqui, amém? Feche os teus olhos, por gentileza, vamos orar. Querido Deus, mais uma vez nós nos colocamos diante da tua santa presença, declarando a nossa total dependência no Senhor. O Senhor é tudo para nós, não há nada que nós possamos fazer aqui, se não for através do Senhor. Então, Pai, nesse momento eu me coloco à tua disposição, para que o Senhor use a minha vida, para falar com cada um que aqui está e também com aqueles que estão em casa. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos, que ao abrir a minha boca, o Senhor fale através do teu Espírito Santo a cada coração, e cada palavra venha testificar dentro desses corações. Eu oro, Pai, nesta noite, para que os ouvidos estejam abertos. Eu oro, meu Deus, nesta noite, para que os corações estejam quebrados, para que essa semente caia nesta terra, e ela frutifique, Deus. Eu oro, dando ao Senhor toda a honra e toda a glória, reconhecendo a minha incapacidade e exaltando a tua capacidade, Senhor. Sem ti nada eu posso fazer. Então usa-me, Deus. Assim eu oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus. Nós vamos seguir, na verdade, falando, sobre o nosso tema mensal, que é além do sentir, Nós temos aqui um tema que nós trabalhamos ao longo do mês, para aqueles que estão nos visitando, E o tema deste mês é além do sentir, E o tema para hoje, para nós refletirmos hoje é uma vida sensata. Uma vida sensata. Então o assunto de hoje é uma vida sensata. E o meu objetivo aqui, nesta noite, em primeiro lugar, é te levar a compreender que nós não devemos agir como pessoas insensatas. Nós não devemos agir como pessoas insensatas, porque é isso que a palavra está nos dizendo, está nos propondo, E a pergunta é, e o que significa agir como um insensato, Qual é o significado desse agir como insensato? E eu coloquei algumas coisas aqui para que você entenda, Primeira delas é, agir como um insensato é não agir com bom senso. Alguém insensato é alguém que não age com bom senso, ou alguém que não age com a razão, Alguém insensato é alguém que não age com a razão, ou alguém que age sem pensar.
ele age sem pensar. Também agir com insensatez é não refletir a médio e a longo prazo. Acaba se tomando uma decisão sem refletir, a médio e a longo prazo. E nós precisamos sempre, quando tomarmos decisões, fazermos escolhas, refletir sim, a médio e a longo prazo. Porque a nossa vida não acaba amanhã, Ela tem um período pela frente, e muitas das nossas decisões vão impactar a nossa vida, não hoje, não amanhã, mas talvez daqui a um médio ou a um longo prazo, amém? Agir como insensato também é fazer loucura. Agir como insensato também é alguém que age pela sua emoção. Age pela emoção. Agir como insensato também é aquele que age precipitadamente. Uma pessoa que age precipitadamente, Agir como insensato também é aquele que age de acordo com aquilo que ele está sentindo naquele momento. Então, veja, querido, um dos objetivos que eu quero nessa noite é levar você a refletir e entender isso. Nós precisamos analisar muito bem se esse tipo de comportamento não acontece nas nossas vidas. Alguns agem por impulso, fazem loucura. Outros agem precipitadamente, não pensam, não fazem nenhuma reflexão a médio e a longo prazo, e vão tomando decisões, mas lá na frente acabam enxergando que aquela decisão que foi tomada talvez há anos atrás, foi refletir agora na vida dele, trazendo muitas vezes até transtornos, amém? E uma outra coisa que eu quero que você entenda, e o que a palavra de Deus nos diz, é que nós primeiro não devemos agir como insensatos, mas no segundo lugar ela diz que nós precisamos procurar entender qual é a vontade do Senhor. Nós precisamos procurar entender qual é a vontade do Senhor. E por que nós temos que procurar entender qual é a vontade do Senhor? Por dois motivos. O primeiro é para que você evite na sua vida dor, sofrimento, um monte de problemas, de situações difíceis que você pode enfrentar. Se você tomar uma decisão sem entender qual é a vontade do Senhor. A segunda resposta, do porquê que eu tenho que procurar entender qual é a vontade do Senhor, ela fica muito clara lá em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, E esse texto, ele precisa ser um texto onde eu e você temos que meditar constantemente. Olha o que ele está dizendo: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então, querido, entenda, por que eu preciso entender qual é a vontade do Senhor? Primeiro, por que eu não devo agir precipitadamente como insensato? E procurar entender qual é a vontade do Senhor, porque é a vontade do Senhor que vai prevalecer na sua vida, e não a sua. E nós não entendemos isso muitas vezes, nós nem sequer compreendemos isso muitas vezes, e eu queria trazer isso para a minha própria vida, uma ilustração da minha própria vida sobre esse assunto. Porque na minha vida toda eu sempre quis ser uma coisa que Deus nunca quis que eu fosse. Eu sempre quis ser alguém que Deus nunca sonhou que eu fosse. E isso trouxe para a minha vida muito sofrimento. Isso trouxe para a minha vida muitos problemas. Isso trouxe para a minha vida
muitas situações difíceis, e eu vou além. Não trouxe só para a minha vida, trouxe para a minha vida e para a vida das pessoas que estavam ao meu derredor. Pessoas que eu amo, pessoas que são extremamente importantes para mim. E quando eu vi, essas pessoas, elas estavam sendo afetadas por uma decisão que eu tomei, por uma escolha que eu fiz, mas que estava totalmente longe do propósito de Deus. E você precisa entender isso. Você precisa compreender isso na sua vida. Porque muitas vezes você pode estar se encontrando no mesmo lugar que eu. Você está sonhando com algo que não é o sonho de Deus para você. E acredite, por tempos eu lutei, eu batalhei muito para tentar sustentar de alguma forma isso. E cada vez que eu tentava mais sofrimento, o sofrimento só aumentava, na verdade. A situação cada vez mais se tornava mais difícil. E eu não quero que você passe por isso. Eu não quero que você sofra. Eu não quero que você passe por situações difíceis e muito menos coloque pessoas à sua volta em situações difíceis. Mas pastor, como é que consigo fazer isso na minha vida? Procurando entender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. E parando de agir como um insensato. É esse o caminho. É isso que eu e você precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Pararmos de agir como insensatos e procurarmos entender qual é a vontade do Senhor. E eu anotei algumas coisas aqui desse texto, e eu quero até me aprofundar um pouquinho mais. E eu queria voltar lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 16. Isso, olha lá, ele diz assim, ó: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Veja, querido, dias maus, aqui está representando o mundo em que nós estamos vivendo hoje. Os dias são maus. Cada vez nós olhamos para as pessoas e elas estão se tornando cada vez piores. Você vai olhando para a humanidade nesses últimos tempos e você percebe que o amor da maioria está mesmo se esfriando. É óbvio, basta você olhar e você vê o quanto o amor das pessoas está se esfriando cada vez mais. E isso é até necessário para que a palavra se cumpra. Você não percebe mais a compaixão de um para o outro, um para com o outro. Ninguém mais se coloca no lugar do outro para tentar entender o porquê aquilo está acontecendo. E eu não falo isso a nível, por exemplo, de igreja só. Eu trago isso para dentro da minha casa. Eu não vejo um esposo se colocando no lugar da esposa e nem a esposa no lugar do esposo. Eu não vejo pais se colocando no lugar dos filhos e nem os filhos no lugar dos pais. Eu não vejo irmãos se colocando no lugar do outro. Isso é falta de compaixão, de procurar entender o porquê é que aquela pessoa está passando por aquilo. Muitas vezes é mais fácil nós rotularmos aquilo como alguma coisa. Talvez para alguns seja frescura, talvez para outros seja falta do que fazer e tantas outras coisas. Mas nós, na verdade, não procuramos entender o que está acontecendo. E nós precisamos, queridos, nos colocar no lugar do outro. Porque, veja, cada um de nós carregamos conosco uma história. Eu não ia dizer isso, né? Isso não faz parte do assunto, mas eu tenho que dizer, o Espírito Santo está querendo que eu fale algo aqui. Meu irmão, você acha mesmo
que o seu pai, que a sua mãe, eles fazem o que eles fazem porque eles querem? Não. Eles são o que são porque eles receberam de alguém aquilo. Muitos de nós fomos criados, principalmente, olha, eu nem diria a minha geração. A minha geração, por exemplo, já foi uma geração criada de uma forma um pouquinho mais amena. Mas uma geração acima da minha, irmãos, não tinha conversa. O negócio era outro. Era bruto mesmo. E quem é criado com brutalidade, só tem o que para entregar? Brutalidade. Não tem amor. E muitas vezes nós não compreendemos esse tipo de coisa. É mais fácil para nós julgarmos, mais do que nos colocarmos no lugar do outro para tentar entender. Amém? Reflita sobre isso. É um mundo onde a compaixão dentro da igreja, compaixão no ambiente de trabalho, cristãos que deveriam exalar compaixão nos quatro cantos da terra, estão julgando. Então, queridos, nós estamos vivendo em dias maus, os dias são maus mesmo. Nós estamos vivendo dias onde a corrupção e o engano tem crescido e crescido muito, e com muita intensidade, né? Esses dias eu estava pensando sobre isso e veja, está tudo bem, tudo normal. A corrupção está aumentando, as coisas erradas estão crescendo e está tudo normal. Eu fiquei chocado há dias atrás, eu estava em casa vendo alguma coisa na televisão e aí uma propaganda ali, né, de uma coisa absurda, né? Uma empresa ali, alguém apresentando uma empresa que tinha uma solução absurda, maravilhosa para a vida das pessoas. Era a solução. E a solução era a seguinte: ela pegava a sua dívida do cartão de crédito e ela jogava a sua dívida do cartão de crédito lá para frente. Olha que solução maravilhosa. Você não ia pagar o seu cartão de crédito agora. E olha que coisa boa. Mas ela não ia resolver, ela não ia pagar para você. Ela ia fazer o quê? Ela ia jogar isso aonde? Um pouquinho mais para frente, talvez 2, 3 meses. E aí o que ia acontecer daqui a 2, 3 meses, meu irmão? Isso mesmo, é aquela conta que você estava devendo com juros, mais a do mês que você tem para pagar. O que significa isso, meu irmão? É para acabar com o ser humano, é para arrebentar com a economia, é para destruir com o homem mesmo, é para levar o povo à miséria. E as pessoas estão falando como se aquilo fosse a solução para os problemas, e elas nem ficam envergonhadas, você entendeu? Elas nem têm vergonha de falar aquilo, porque na verdade, né, elas também precisam bater as suas metas, as suas cotas, fazer as suas vendas e ganhar o seu dinheiro. Se isso vai prejudicar alguém, eu já não posso fazer nada, mas eu preciso ganhar o meu. Nós estamos vivendo em tempos como esse, querido, e nós precisamos ser sensatos para não cairmos em ciladas como essa. E acredite, os dias são maus, e você vai ser apresentado a situações como essa o tempo todo. Amém? O tempo todo. A proposta para o teu carro, aquela proposta maravilhosa: olha, eu tenho algo maravilhoso para você. Você vai trocar, você vai sair daqui dirigindo um novo carro. Isso. Entra lá, anda lá um pouquinho no seu carro novo. Isso. Sente o cheiro dele. Isso. Agora vamos negociar. Isso. Quanto vale o seu? R$1.000 o seu vale. E o dele? R$100.000. Mas assim, a gente vai fazer um negócio muito bom para você. Nós vamos pagar 2 no seu. Ó, que gente boa. Nós vamos dar R$2.000 no seu. E nós vamos fazer poucas parcelas, talvez 100 parcelinhas de R$4, R$5.000 para você pagar, que cabe no seu orçamento. Olha que maravilha. E sabe o que me deixa mais assustado, irmãos? É que tem gente que cai. Porque se não caísse, isso não estaria acontecendo lá fora.
Então preste atenção, querido. Abra os teus olhos e viva como um sensato e não como um insensato. Nós vamos aprender um pouquinho mais com a palavra sobre isso nessa noite. Não haja precipitadamente, não haja pela emoção, haja pela razão diante das coisas. Não por aquilo que você está sentindo. Ai, pastor, eu estou sentindo que agora é a hora. Cuidado. Eu acho melhor você sair daí e voltar depois. Talvez o sentimento vai passar rapidinho e você vai ver que não era bom. Amém? Olha o versículo 17. Vamos para o versículo 17. Efésios 5,17. Deixa eu dar uma corridinha aqui. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor, que é o objetivo, o texto inicial. Meu irmão, entender a vontade do Senhor não tem a ver com fazer para depois procurar saber se é a vontade do Senhor. Entender a vontade do Senhor é antes entender qual é a vontade para depois eu fazer. Percebe que tem uma diferença aí? Primeiro eu entendo qual é a vontade do Senhor e depois eu faço. O problema é que a maioria das pessoas, elas fazem para depois procurar entender. E talvez a maioria delas olhe e fale, eu acho que não era da vontade do Senhor isso aqui. Trocam de emprego, mudam suas vidas, tomam direções e vão fazendo coisas em cima de coisas e nem sequer procuram saber se de fato aquilo é plano de Deus. Mas nessa noite o meu conselho para você é: procure antes de tomar uma decisão entender qual é a vontade do Senhor. Agora, pastor, não é tão fácil assim. Eu sei, mas eu entendo que se Deus não falou, significa que não é para eu agir, ou pelo menos deveria ser assim. Se eu oro a Deus e digo, Deus, eu devo tirar essa caixa desse lugar e colocar ela do lado da outra, e Deus não respondeu, eu devo tirar, irmãos? Não, eu devo esperar até Deus responder. E se Ele não respondeu, é porque não é tempo. Mas o problema nosso não é esse. Eu pego a caixa, coloco aqui nesse lugar, e aí eu pergunto para Deus, Deus, é vontade do Senhor tirar a caixa do lugar? É como se Deus olhasse e fizesse assim. Você ainda pergunta, filho? Mas essa é uma realidade, amém? Olha o que a palavra de Deus nos ensina lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. Coloquem à prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom. O que é colocar à prova, meu irmão? Colocar à prova, primeiro, é duvidar. Segundo, colocar à prova é orar. Colocar à prova é refletir. Colocar à prova é buscar conselhos. Quantos aqui já ouviram uma proposta que o cara diz para você assim, esse é o negócio da sua vida? Quantos aqui já ouviram essa proposta? Você já ouviu aí? Esse é o negócio da tua vida. Eu já ouvi algumas vezes. Esse aí é o negócio da tua vida. Se você sair daqui agora, você perdeu. Você já ouviu isso alguma vez? Não tenha dúvida, né? O que é pôr à prova, meu irmão? Pôr à prova significa duvidar. Eu quero duvidar. É muito bom para ser verdade. Tem coisas, irmãos, que é muito bom para ser verdade. O cara chega para você e fala para você, eu quero te vender um carro. O carro vale 100 mil. E ele fala para você, é negócio bom, é hoje. Vou vender para você por 20 mil. É normal isso, meu irmão? Tem uns que já olham e falam, chegou minha hora, Deus, aleluia, ai. Só te peço uma coisa, não vem falar com o pastor,
Porque se você vir para lá com o pastor, deu ruim, viu? Já nem vem, porque se você vir, você vai voltar para casa sem a bênção. Porque a primeira coisa que o pastor vai fazer já é moiar o negócio, já jogar água, né? Não vem. Meu irmão, querido, se você encontrar alguma coisa com uma diferença de preço de 3, de 2, de 5, pode até ser algo coerente, mas nós estamos falando de uma coisa absurda. Duvida, ora, faz uma reflexão aí, busca um conselho, procura alguém que entenda do assunto e pergunte, fale: rapaz, olha, eu gosto desse tipo de coisa. Tem um pessoal que está para tomar uma decisão e já me mandou, falou: pastor, o que você acha disso? Eu não entendo, mas eu sei quem entende, e automaticamente eu já mandei para quem entende, falei: olha, o que vocês acham disso? Vê o que vocês pensam. Certamente só vai acontecer se o lado de lá der uma informação positiva, do contrário parou por ali. Agora, se não fizesse isso, o que teria acontecido? Ia chegar com a coisa e falar: está aqui, nós compramos, mas não funciona. Não funciona? Não funciona, pastor, não funciona. Comprei o carro, pastor, não olhei, não abri o capô da frente. A hora que eu fui da partida, eu descobri que não tinha motor. Entendi, glória a Deus, né? Agora vamos orar para Deus mandar um motor, né? Não sei, mas uma hora chega. Coloque à prova, meu irmão, todas as coisas, aquilo que você ouve, seja da palavra de Deus, seja de outras coisas, coloque à prova, duvide, reflita, ore. Não saia fazendo como insensato, como muitos fazem. Analise a médio e a longo prazo. Quantas pessoas eu vejo que Satanás ele consegue comprar o chamado, o propósito delas, com apenas uma proposta de trabalho. Ele olha e fala: esse camarada aqui vai me dar um pouquinho de trabalho, ele está se envolvendo demais com as coisas de Deus, se ele continuar como ele está, daqui a pouco eu não seguro mais, então vamos resolver isso aí. Abre uma porta de emprego para ele num horário que ele não consiga mais ir para a igreja, e paga alto, porque se você pagar baixo ele não aceita. Aí vem a proposta: tem uma proposta para você, vem trabalhar com a gente, salário 3 vezes maior que o teu, plano de saúde, disso e daquilo, e mais isso e mais aquilo, e agora deixa eu te explicar, o horário é esse aqui, e você trabalha de segunda a segunda, e as suas folgas são alternadas, e por aí vai e tal, né? E a pessoa não para pensar nem a médio e nem a longo prazo, e ela vai, porque ela olha ali, daqui um tempo, já não está mais na igreja, logo vem uma separação de um casamento, uma destruição de uma família, e quando vê, acabou. Amém? Isso é sério. Não sei se vocês perceberam hoje em dia, e eu também não estou dizendo nada contra isso, amém? Eu sou totalmente a favor de nós fazermos coisas sim, mas nós precisamos fazer as coisas da maneira certa, né? Às vezes eu vejo aí umas fotos que são publicadas aí, por exemplo, nós estamos aqui em Itupeva vive em obras, né? Construção, prédio, apartamento, casa, condomínio, essa coisa toda, e agora virou moda, né? Quando o cara pega a chave do apartamento, aí tira foto dele com a chave do apartamento, aquela coisa toda. Cara, isso é maravilhoso, desde que isso seja feito de que forma, meu irmão? Sensata. Porque comprar um apartamento não tem a ver com 30 parcelas, tem a ver com 30 anos. Você já fez conta aí de 30 anos? Quanta água vai passar debaixo dessa ponte em 30 anos? E quanto a economia pode mudar? Você já fez essa conta? Mas ninguém faz.
Não, isso é bênção de Deus, porque facilitou, porque agora chegou, só que às vezes você se esquece daquela parcela, sabe aquela parcela, surpresa, chegou, é a parcela que não sei do que, aí o cara chega com a parcela de 10 pau, no meio daquilo que você nem imaginava que existia, você fala, mas de onde que é isso aqui? Não, é que essa daí estava na cláusula, na letra minúscula, que você não leu no contrato, mas estava embutida lá, campeão, agora tem que pagar. E a bênção vira o quê? Maldição. Sabe, querido, nós precisamos entender, coloque à prova, ore. Eu creio que Deus queira realmente dar aos seus filhos uma casa, uma boa vida, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas isso precisa ser feito com coerência, com sabedoria e com sensatez, o tempo todo. Seja nas pequenas, nas médias e nas grandes coisas. Amém? Olha o que a palavra também nos ensina lá em Gálatas 1:4. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Pai, de nosso Deus e Pai. O que ele fez, querido? Ele nos resgatou desta presente era perversa. Jesus nos resgatou. E por que ele nos resgatou? Para que eu e você não voltemos mais para aquele lugar. Mas a impressão que eu tenho é que nós às vezes, eu não entendo. Parece a criança pequena. Você fala, não cutuca a tomada com o negócio que vai dar choque. Ele vai, e ele cutuca, e ele toma o choque. Quando você vê, ele está na onde de novo? Às vezes eu vejo a gente da mesma forma. Irmãos, parece que nós ouvimos palavra em cima de palavra, ensinamento em cima de ensinamento, mas a nossa vida não muda, não evolui. Parece que os erros são os mesmos, a postura é a mesma, a vida não anda. Estamos ali, padecendo no mesmo lugar. Tem que haver mudança. Jesus, ele nos resgatou para que nós possamos viver uma vida boa. Mas isso não depende só dele. Depende de nós, depende das nossas decisões, depende da nossa sensatez, depende da nossa razão. Viva uma vida de razão, não de emoção, em tudo o que você for fazer, em tudo. Nós deveríamos todos os dias pedir a Deus o que está lá no Salmo 143:10, olha o que está lá. Salmo 143:10. Eu estou abreviando aqui porque senão eu não vou acabar tempo, amém? Ele diz assim, ensina-me a fazer a tua vontade. Olha a oração que eu e você deveríamos fazer todos os dias. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Essa deveria ser uma oração diária. Essa deveria ser uma oração que eu tenho marcado no meu caderninho, que todos os dias pela manhã eu faço essa oração, usando a própria palavra de Deus, dizendo, Deus, ensina-me em nome de Jesus a fazer a tua vontade. Deus, que o teu Espírito me conduza por um caminho, por um terreno plano. O que é um terreno plano? É uma vereda reta, não é uma vereda cheia de subidas e descidas, cheia de curvas, não, é um caminho plano, é um caminho reto, é um bom caminho, é isso que Deus tem para nós. Mas como? Se nós escolhemos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Se eu perguntar para você aqui agora, ao longo dessa semana, quanto você fez da sua vontade e quanto você fez da vontade de Deus, o que você responderia?
O que você responderia aí dentro do teu coração? Ao longo dessa semana, diante de todas as decisões que você tomou, e não foram poucas, quantas delas foram decisões que eram a vontade de Deus? E quantas delas foram decisões que eram a sua própria vontade, a minha própria vontade? É aí que está o problema, querido. É aí que está o nosso grande desafio. E enquanto nós não entendermos que nós precisamos fazer a vontade de Deus, nós vamos sofrer, nós vamos padecer, e muito. E às vezes por coisas tão tolas, tão bobas, que não faz sentido algum. Sabe, eu olho e eu vejo claramente isso. Deus elabora um plano perfeito. E o plano de Deus era o seguinte: eu vou resgatar o meu povo das garras daquele monstro, e eu vou levar o meu povo para um lugar maravilhoso. A Bíblia diz que esse lugar era um lugar onde mana leite e mel. E o plano de Deus era: nós vamos levar nesta viagem aproximadamente 13 dias. Mas a viagem durou quanto tempo, irmãos? Quanto? 40 anos. E por que durou 40 anos? Porque Deus queria machucar, prejudicar? Não. É porque infelizmente o povo era desobediente. E infelizmente a mesma desobediência lá de trás continua acontecendo nos dias de hoje, na minha e na sua vida. Se eu e você entendêssemos isso, a nossa vida seria diferente. O nosso casamento seria diferente. A nossa família seria diferente. O nosso trabalho seria diferente. As nossas amizades seriam diferentes. Os nossos relacionamentos seriam diferentes. A nossa comunhão com Deus seria diferente. Tudo seria diferente. Por um motivo: por eu estar fazendo a vontade de Deus. É fácil, pastor? Não, não é fácil. Olha o versículo 18. Vamos dar um pulinho lá no Efésios, capítulo 5, versículo 18. Amém? Ele diz assim, ó: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Veja, querido, o não se embriagar aqui significa cometer excessos. O não se embriagar aqui significa perda de controle. O não se embriagar aqui significa tornar-se influenciável, porque quem perde o controle da sua vida, ele se torna alguém que é influenciável. De alguma forma, ele se torna alguém que é influenciável. E por que eu estou dizendo isso? Porque o me embriagar aqui não tem a ver só com o vinho, ou com a bebida fermentada. Porque talvez ao lermos isso aqui, nós já logo pensamos nisso. Querido, você pode se embriagar com jogos. E olha, eu vejo uma geração que está embriagadíssima com esses benditos jogos. Jovens, meu Deus, você vê o jovem com o celular na mão, eu até me divirto porque eu não sei nem os nomes desse troço aí, né? O que vocês estão fazendo? Nós estamos jogando não sei o que lá do Royale, sei lá o que desgrama é isso, sei lá eu que bagaceira é essa, não entendo nada disso, né? Às vezes eu fico, o Isaac vem mostrar para mim, eu falo para ele: meu filho do céu, seu pai não entende nada disso, mas tudo bem, tá embriagado, não consegue mais enxergar nada. Você vai para um encontro de jovens, 5, 6 jovens, na minha época encontro de jovens, irmão, era doideira. Cadê o que sumiu?
O que sumiu estava aprontando para pegar os outros 4. Esse era o encontro de jovem de antigamente. O que ele estava fazendo? Não sei, ele estava aprontando uma armadilha para pegar os outros. E quando via, já tinha amarrado os 4. Esse era o encontro de jovem. O encontro de jovem hoje são 5, 6 jovens sentados, um com cada celular na mão. E eles estão fazendo o quê? Eles estão jogando entre eles. Olha que coisa tremenda. O que vocês estão fazendo? Não, estou jogando com esse, eu estou jogando com aquele. Mas os caras estão no mesmo lugar, meu. Eles não se falam mais, né? Eu não estou criticando aí, mas estou também, né? De certa forma, né? Pega aí a dica, né? Aleluia, né? Mas se embriagar não tem a ver só com o vinho. Pode ser com o jogo, pode ser com a internet, pode ser com comida. Tem pessoas que se embriagam com comida, meu irmão. Se embriaga com comida. Come com força. Tem pessoas que se embriagam com redes sociais. Estão ali envolvidas, perdidas no meio das redes sociais. Mas ele nos dá um conselho, ele fala assim: ao invés de vocês se embriagarem com essas coisas, ele diz: se encham do Espírito. E aqui, querido, me encher do Espírito, preste bem atenção nisso. Esse me encher do Espírito aqui, não tem a ver com ter mais de Deus em mim. Porque quando você vê isso, você fala assim: me encher do Espírito é ter mais de Deus dentro de mim. Não, esse se encher do Espírito é Deus ter mais de você nele, ou ter mais dele em você. E o que isso significa? Governar a sua vida. E o que isso significa? Governar as tuas faculdades mentais. Deus dirigir a sua mente, o seu intelecto, te ajudar a tomar decisões. Porque muitas vezes nós achamos que Deus não faz isso. Nós achamos que Deus não trabalha dessa forma. Se você tratasse Deus com respeito, se você tratasse o Espírito Santo da maneira certa, e convidasse Ele para trabalhar com você, se você convidasse o Espírito Santo para administrar o seu negócio, e desse a Ele o poder de governar, você iria ouvir coisas que você nunca imaginou ouvir na sua vida, porque Ele fala, e Ele fala muito, meu irmão. E Ele não fala qualquer coisa, Ele fala tudo e da maneira certa. Mas nós não entendemos isso. E governar também o quê? As nossas emoções. Porque muitas vezes nós precisamos sim deixar que Deus governe as nossas emoções. O que tem a ver com Deus governar as minhas emoções, pastor? Tem a ver com tudo que eu acabei de te falar aqui agora. É quando você está diante de algo que está mexendo com as suas emoções, e não é hora de você tomar decisão. Saia. Meu irmão, eu tenho uma coisa comigo e não vai mudar. Se eu vou comprar algo, eu sento com a pessoa vai me dar o orçamento. Ela vai me dar o orçamento e ela já começa a dar o orçamento já toda animada, porque ela já está assim: vai dar dó, que vai ser bênção, aleluia. E eu fico imaginando o vendedor ali, e eu penso assim: tadinho dele, mal sabe ele que hoje não vai rolar. Mas tudo bem, ele está lá e tal, não sei o que lá, e vamos fazer assim, vamos fazer assado. Aí ele fala: e aí, vamos fechar? Eu digo: não vamos fechar. Agora eu vou pensar, e depois a gente volta a conversar. E aí vem a palavra padrão: mas se você deixar, você vai perder. E aí vem a resposta padrão: se Deus preparou para mim, adivinha de quem é? É meu, campeão. Mas se Deus não preparou para mim, pode deixar embora, porque não é para mim. É aí que tem a ver com governar as suas emoções. Sabe, governar as suas emoções é quando o excesso de comunhão acontece lá dentro da tua casa. Na tua casa tem excesso de comunhão? Quantas casas tem excesso de comunhão entre marido e esposa aí? Tem excesso de comunhão lá? Não, aqui, meu Deus, só na minha casa que tem. Eu e a Rose, de vez em quando, tem uns excessos de comunhão. Eu falo para o Isaac: sai da frente que eu vou pegar sua mãe de voadora hoje. Aí ele fala: calma, pai. Eu falo: calma não, é agora, né? Lá tem excesso de comunhão. E o que tem a ver com saber, ou pelo menos deixar Deus governar as suas emoções? É nessa hora que você tem que fechar a sua boca
e não falar o que você deveria falar, e esperar o momento de Deus para falar. E esse é o grande problema da humanidade nos dias de hoje. Eu falo mesmo, pastor, o que eu tenho que falar eu falo, e eu mando ver mesmo. Isso, continue fazendo isso, porque quem está governando a sua vida é você. Mas lembre, as consequências voltam. Governe, deixe Deus governar as suas emoções, no seu trabalho. Às vezes o seu chefe não está num bom dia, te pediu alguma coisa, você fala, é hoje, já vou meter o pé, já vou indo lá para a diretoria pedir a conta. Presta atenção, analisa primeiro, veja realmente se é o melhor caminho a fazer. Está achando que eu sou o quê, rapaz? Hoje o negócio vai virar aqui no Jiraya. Isso, vai virar no Jiraya mesmo. Amanhã, hoje não, amanhã. Porque a hora que as contas começar a chegar, você vai olhar e vai falar, rapaz, o que eu fiz da minha vida? Pois é, mas já foi. Irmãos, repense algumas coisas. Permita que o Espírito de Deus governe a sua vida. Em todas as áreas. Dentro do teu lar, no teu trabalho, na igreja. Seja o que for. Eu sei que não é fácil, mas uma coisa você precisa entender: ou você se enche do Espírito, ou é a sua carne que vai determinar as coisas na sua vida. Não tem outro caminho. Veja o que a palavra nos ensina lá em Ezequiel 36, 26 e 27. Ezequiel 36, 26, isso. Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito, isso aqui é lindo, meu irmão. Porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. O que te leva a obedecer fielmente a palavra de Deus? Diga, o Espírito de Deus. É o Espírito Santo. Quanto mais o Espírito Santo opera na minha vida, quanto mais Ele governa a minha vida, mais eu obedeço os mandamentos, a palavra de Deus. E eu não tenho dificuldade nenhuma para isso, porque não é o Rogério, é o Espírito de Deus atuando na vida do Rogério. Sabe por que nós temos dificuldade para obedecer a palavra? Porque a nossa carne é inclinada para o pecado, e a sua carne não quer obedecer a palavra, ela é contra a palavra. E quanto mais carne você é, mais dificuldade você tem de obedecer a palavra. Eu estava dias atrás falando com uma pessoa, e eu dizia exatamente sobre o perdão. E meu irmão, essa palavra perdão, ela é profunda. Porque nós achamos que o perdão é desculpa. Nós não entendemos o perdão. Sabe o que é o perdão? Isaías 43, 25, ele diz o que é o perdão. O perdão é quando Deus te perdoa e Ele esquece o que você fez na hora. Isso é perdão. Isso é perdão. Agora, perdão, o Arnaldo me fez algo, amanhã eu vou conversar com o Arnaldo e já vem, mas você me ama, né? Mas você me deu uma pancada lá atrás. Isso é perdão? Não, isso não é perdão, isso é desculpar. Perdão é quando eu olho para ele, abraço ele, e aquilo que aconteceu nunca mais vem à tona, nunca mais entra na mesa novamente. Agora, perdoar lembrando, não, isso não é perdão. Perdoar, quando você perdoa com o perdão de Deus, é isso. Mas esse é o nosso grande desafio. Mas como, pastor, eu vou perdoar se ele fez isso para mim? É o Evangelho.
Não tem emenda aí, não tem brechas. Eu tenho que obedecer. E obedecer é perdoar. E perdoar, meu irmão, é independente do que fez. Perdão. E sabe o que é o pior? Melhor eu nem entrar aí, né? Porque ele não fala que eu só tenho que perdoar. Ele fala que eu tenho que perdoar todo dia. E ele não fala que é uma vez por dia. Melhor nós pararmos por aqui, né? Meu irmão, só tem um jeito de você vencer tudo isso. É deixar que o Espírito Santo governe a sua vida. Ele governa a tua vida hoje? Ele governa de fato a tua vida hoje? Deus precisa ter mais de você. Quanto mais Deus tiver de você, mais você obedecerá fielmente à palavra dele. Aliás, você não terá dificuldade nenhuma de obedecer à palavra dele, desde que você permita que o Espírito Santo, ele realmente faça essa obra na sua vida. Bem, o pessoal do louvor pode vir se aproximando para cá. Eu tenho mais algumas coisas para falar, mas numa próxima oportunidade nós falamos. Mas sabe, meu irmão, hoje eu olho para a igreja do Senhor. Hoje eu olho, por exemplo, em todas as esferas, sabe? Eu estava pensando sobre isso hoje. Eu pegaria a esfera do jovem, eu pegaria a esfera do jovem casal, eu pegaria a esfera dos adultos casados, e eu vejo que muitas famílias estão sofrendo demais. Satanás, ele tem trabalhado, ele tem, sabe, se levantado, ele tem criado situações para levar as famílias a se perderem no meio de tudo isso. E meu irmão, escute, por favor, não seja um insensato, não seja um insensato. Pare com essas coisas que às vezes você carrega na sua cabeça. Não, eu trabalho, eu tenho direito, eu sou digno, eu mereço. Eu acredito que nós estamos aí para começar já daqui a um pouco, né? A Copa do Mundo. Daqui a pouco você vai ver televisão aí sendo vendida aí de tudo quanto é lado para você poder assistir o jogo da seleção brasileira. 200K, 1000 polegadas, e você merece, entendeu? Porque você é um filho de Deus, e Deus te chamou para ser cabeça e não cauda, aleluia. E essas coisas todas, né? Aí você vai lá, se endivida para ver o Brasil perder e ficar com raiva. Alguns aí podem falar assim, fala Jeová, né? Talvez lá para trás, né? Talvez lá no 7-1, sei lá eu, né? Não sei, né? Mas enfim, meu irmão, pare. Cuidado. Vai um pouquinho mais devagar, converse mais. Tenha compaixão, procure ouvir, procure conversar, procure entender. Os dias são maus, mas existe um propósito e uma vontade de Deus para a minha e para a sua vida. E a minha pergunta para você nessa noite final é: você está vivendo a vontade de Deus? Você de fato está vivendo o propósito de Deus? Talvez a resposta para tantos problemas, para tantas lutas, para tantas discussões, situações, seja essa. Um determinado momento da minha vida eu não entendia por que tantos problemas, mas hoje eu entendo. Deus queria que eu fosse para a direita, mas eu queria ir para a esquerda. E sabe, meu irmão, se houver uma briga de braço dessa, desculpe te informar, você perdeu.
E para Deus, querido, não pense você que Ele vai ficar preocupado se vai ter que arrebentar tudo ou não, porque Ele não vai. Ele vai destruir tudo, se necessário for, para trazer você para o centro do plano e do propósito que Ele tem para a sua vida. A decisão é sua, a decisão é minha. Amém? Talvez você tenha sonhos e queira muitas coisas, talvez vocês tenham muitos projetos. A minha pergunta para você nessa noite é: Deus está nesses projetos? Deus faz parte disso? Feche os teus olhos. Enquanto o ministério de louvor vai ministrando essa canção, vá falando com Ele. E permita que Ele fale com você também. Permita que o Espírito Santo fale ao teu coração.